Vamos chegando, vamos chegando. Muito boa noite aí para todo mundo. Vamos dar um tempinho aí até a galera se acomodar, né? Cada um pegar o seu assento no seu próprio lar. Sua água para manter a hidratação aí. Olha só quanta gente jovem e bonita. Como é que vocês estão, meu povo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? 7h41. Vou dar mais um minutinho antes da gente começar, ver se não aparece mais alguém atrasadinho aqui. E aí a gente pode começar as palestras. Muito bem. Chegando mais gente aqui. Olha só, que bom que eu dei um minutinho, porque tá chegando mais gente mesmo. Eu tinha razão. Muito bem, gente. Estamos em 19 aqui, né? Queria aí desejar uma excelente noite para todo mundo. Espero que vocês estejam bem, com saúde, tranquilos. Cada um no seu, né, respectivo cafofo aí, né? Numa tranquilidade. E, enfim, eu sou o Rafael, o professor de História de vocês. Espero que vocês se lembrem de mim, né? Quarentena já faz tempo aí, mas eu acho que a gente tem conseguido manter esse contato semanal, então acho que vocês lembram de mim, né? Então, tamo aí. Hoje, pessoal, então, eu tô aqui para, na verdade, só fazer o meio de campo das palestras que vocês vão assistir, né? Sobre cinema e imagem e som. Aqui ao meu lado está o Diego. O Diego, ele vai, aqui ao meu lado no aplicativo de vocês, né? Ele vai fazer a palestra sobre imagem e som daqui a pouquinho. A gente vai começar com a palestra de cinema, tá? Por uma questão muito simples, que essa palestra está gravada, tá? Ela é uma palestra de um ex-aluno aqui do colégio, que é o João Paulo Miranda, tá? Neste momento ele se encontra em território francês e, portanto, o fuso horário não permite que ele esteja aqui ao vivo conosco. Então ele fez a gentileza de gravar a palestra dele para a gente, né? Para nos agraciar aí com o seu conhecimento, com o seu know-how sobre cinema aí, tá joia? Então a gente vai começar com a palestra dele, tá? Essa primeira parte, por ser gravada, então, infelizmente, a gente não vai ter um espaço para perguntas, né? Mas na segunda parte, que a apresentação será feita aí pelo Diego, aí vocês vão ter um tempo, um espaço para conversar com ele, para fazer perguntas, para falar e tudo mais, tá? Vocês fiquem à vontade para mandar perguntas, vocês podem mandar tanto para mim quanto para a Gemima, tá? Que está na sala 5 aí, no perfil da sala 5. Podem mandar para mim ou para ela, que a gente vai ler as perguntas para o Diego aí, para ele conversar com vocês. Tá bom? Então vamos começar com a palestra do João, né? Sem mais, vamos lá. Olá, todo mundo do Colégio Keide. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade, o convite do Melão, do Teodoro, e agradecer toda a equipe do Colégio Keide. É uma grande satisfação estar participando, mesmo que virtualmente, né? E para mim é um grande prazer poder falar sobre a minha profissão, sobre, né, a faculdade, o curso de cinema e audiovisual. E então, para começar, né, o meu nome é João Paulo Miranda Maria. Minha profissão sou cineasta, na área de cinema e audiovisual. Eu cheguei a fazer o bacharel em cinema no Rio de Janeiro. Eu fiz lá na Estácio, que é uma faculdade particular, e que foi uma experiência interessante. O curso foi muito mais prático do que, digamos, teórico, e aí eu fui sentindo essa falta da teoria, tanto que né, já no final da faculdade eu tive a oportunidade de participar, né, de mostras, festivais, e em uma dessas oportunidades acabei vendo uma mostra que fazia homenagem a um cineasta francês, Jean-Luc Godard, e também a um coletivo que ele tinha criado no final dos anos 60 e que acabou depois virando o tema do meu mestrado, que eu acabei então voltando para o interior, né? Eu sou de Rio Claro,
Então, eu voltei para a cidade de Rio Claro para fazer o meu mestrado, na verdade, na Unicamp, em Campinas. Então, voltei aí a ficar em Rio Claro, na casa dos pais, até completar o meu mestrado. Depois, acabei virando professor na universidade, na Unimep, em Piracicaba, no curso de cinema, audiovisual e também de rádio e TV. E então, falar um pouco sobre o curso, né? Quando a gente pensa em cinema, né, todo mundo acaba ligando diretamente essa parte prática, né, da produção, equipamentos, falar sobre, conhecer todas as principais áreas do cinema, que a gente fala que são 5 áreas, né, que são da direção, que cuida, né, como a direção já o nome diz, a direção de um filme, de uma série. Então, tem a parte da direção, tem a parte da produção, que é a parte que viabiliza, que consegue apoios e financia a parte financeira para viabilizar um projeto audiovisual. Tem também aí os profissionais que são na área de arte, por exemplo, que cuidam do cenário, toda a parte de cenografia, que cuida da parte de figurino, maquiagem, efeitos. Tem também a parte dos profissionais na área de fotografia, que cuida, né, de toda a imagem do filme, e que lida com equipamentos, com lentes e assim por diante, por essa questão da imagem. E tem também a área do som, que também acaba cuidando toda essa parte desde a captação do que a gente chama de som direto, e toda a parte do desenho de som, que seria a parte da mixagem, na parte da pós-produção que a gente diz. Porque tanto um filme, né, ou uma publicidade, um episódio de série, tudo acaba passando por o que a gente chama que são 3 fases, que é a pré-produção, que é o momento que você prepara e que pode ser meses de preparo, de definir locações de filmagem, elenco, preparações e testes. E aí tem a parte da produção, que todo mundo conhece, que é aquela coisa do set de filmagem, e que na verdade é uma ponta do iceberg, porque realmente é a parte mais rápida que tem no audiovisual, e é onde você, né, filma, capta tudo, e é a parte também mais cara de um filme e de um projeto audiovisual. E depois tem a parte da pós-produção, que é a parte que você vai montar, vai editar, vai fazer efeitos, correções de cor, mixagem, trilha sonora, etc. E um projeto audiovisual, quando você já assiste um filme, acredito que dá para imaginar, olhando os créditos, né? Você vê aquelas dezenas ou até centenas de nomes envolvidos. Então, são muitos profissionais e muito especializados. Então, é natural que um curso de bacharel de cinema ele acaba sendo mais prático, onde aí o aluno pode se orientar, ele não vai ser apenas um diretor, né? Se de repente, de fato, a vontade, o talento dele acaba direcionando essa coisa de ser um diretor, né? E aí, é claro, é um dos pontos, uma das, digamos, um dos trabalhos dentro de toda essa gama da área do audiovisual. Então, assim, além do diretor, como eu falei agora, né, em resumo, nessas 5 áreas, a gente tem vários profissionais, desde assistente de direção, continuista, fotógrafo, primeiro, segundo assistente de fotografia, maquinaria, produção executiva, diretor de produção, diretor de locação, casting, né, preparador de elenco. Tem várias, assim, várias funções que são muito, muito específicas, né, dentro do cinema e do audiovisual. E quando você faz um curso de bacharel, você acaba, em 4 anos, que foi o caso que eu fiz, você acaba aprendendo aí um pouco de cada uma dessas áreas. E eu tive a possibilidade, na época, de fazer estágio, por exemplo, na Globo, né, que lá no núcleo da época do Guel Arraes, onde eu acabei participando de alguns episódios da Grande Família, onde eu aprendi assim, muita coisa vendo na prática. Depois acabei indo no Polo Municipal do Rio de Janeiro e participei como assistente ali também de produção no longa-metragem Lisbela e Prisioneiro. Então, tive essa gama aí de possibilidades práticas, além no próprio curso você é incentivado e precisa fazer várias realizações, projetos que envolvem os alunos e que tem nota. Então você acaba praticando muito. Então, isso é uma parte do cinema e que a grande maioria dos interessados, né, querem saber e tal. Mas aí tem um outro lado, conforme você vai se especializando. No meu caso, eu acabei me especializando em direção e roteiro, que é uma coisa também que me chama muita atenção, e toda essa parte da história do cinema. Então, para mim, lecionar, falar de cinema sempre foi muito interessante. Então, eu vejo que o cinema, ele é um trabalho que também é quase um trabalho também de filosofia, digamos. É um trabalho de pensador. Você reflete muito mais do que, digamos, pratica, de certa maneira.
Como assim, né? No caso, um diretor, né? Eu, por exemplo, acabo me envolvendo na escrita do roteiro, e o roteiro ele tem toda uma formatação, né? Toda uma regra de formatação, onde cada página equivale a 1 minuto de filme. Então, você aprende a fazer esse tipo de escrita. Então, você tem que escrever um livro, e que isso pode demorar facilmente anos, não só pela questão da escrita, mas pela toda a busca de apoio, patrocínio. Então, é um trabalho solitário no início, se você vai ser também um roteirista, né, por exemplo. E aí, quando você acaba de escrever o roteiro, você tem aí os seus parceiros, né, produtores, empresas, e que acabam buscando apoios, né? A gente, no caso do Brasil e em boa parte dos países, né, principalmente na França, onde eu estou morando atualmente, acaba tendo uma ligação muito forte com o governo, com os apoios estatais, porque acaba o cinema sendo vinculado diretamente à cultura, a um patrimônio público. E é nesse momento que aí, então, o Estado também entra como parceiro. E tanto no caso brasileiro, nós temos a Agência Nacional do Cinema, que é a Ancine. Para quem tiver interesse, basta pesquisar na internet, acessar o portal deles para conhecer um pouco mais da área. E a Ancine, ela incentiva, ela fiscaliza e ela entra como parceira. Então, no caso, quando você faz um filme, no caso um longa-metragem, ela pode entrar como parceira, dependendo das notas, da pontuação que o seu projeto possa ter. Então, é um edital, né? E onde você tem uma classificação e aonde você também tem que dar um retorno. Então, ou seja, é um investimento que vem pelo Estado e que você retorna esse dinheiro. Então, é uma coisa que, às vezes, até uma confusão, que às vezes as pessoas confundem, né? E acabam achando que o artista, né, que no caso, na minha parte, que é o cinema, acaba usando recursos públicos, mas não entende que isso, na verdade, existe um retorno, né? Porque os filmes até você consegue fazer um próximo projeto se você conseguiu trazer lucros, se você, além de retornar o dinheiro ao Estado, se você ainda traz um lucro para o Estado. Então, tem grandes produções mais populares que ajudam também outros projetos, né, menores e tal. Então, é mais ou menos assim. É claro que é muitos detalhes para se pensar. Essa é uma área mais da produção executiva. Então, você acaba, né? Então, aí, nesse caso, como eu estava descrevendo, o trabalho de um roteiro que demora anos, consegue um determinado apoio para desenvolver. Aí, depois, quando o filme consegue os apoios para fazer um filme, porque fazer um filme é como, eu poderia comparar, é como abrir uma empresa em alguns meses, em 1 ano ou 2. Você abre uma empresa, contrata centenas de funcionários e depois você tem que fechar essa empresa. Então acaba tem que ter um grande aporte. Então, se você começar a imaginar todos os números, você vai ver que é fácil chegar na cifra de milhões, né? Tanto que, se a gente comparar uma produção brasileira, que em média ela custa de 2, 3 milhões de reais, um longa-metragem, comparar uma produção internacional, por exemplo, americana, já são centenas de milhões, no caso de dólares, né? Lá nos Estados Unidos. Então, existe um custo enorme, porque você realmente, para criar esses mundos que vêm da tua cabeça, você tem que envolver muitas pessoas, e tem que ter justificativa, tem que ter argumento, tem que convencer. Tanto que eu vejo que o maior, assim, desafio na minha área, para eu realmente me assumir, né, ser um cineasta, um roteirista também, um autor, digamos assim, é a parte escrita. É a parte de escrever projetos, escrever dossiê, justificativas, argumentos, defesas orais também, que você tem que se apresentar com produtores. Às vezes as apresentações podem ser de horas ou pode ser questões de minutos, e que você tem ali o tempo para conversar com um grande produtor executivo, uma grande produtora, para conseguir ali apoios e fundos, né? Isso é mais a minha realidade, né, como cineasta, e é um sonho que muita gente acha impossível. Quando eu comecei, meus pais aí de Rio Claro, né, eram comerciantes, e a gente sempre fica aquela coisa com peso de continuar uma profissão ou um negócio que seja dos pais. Então isso era uma coisa natural, mas que para mim, eu vejo que até eu estudei no Colégio Keide, né, durante toda a minha vida, e também tive a oportunidade também de ensinar cinema através das aulas optativas no Colégio Keide, e que foi um grande prazer, uma grande honra. Então, dentro do Colégio Keide, eu tenho que confessar que realmente eu acabei tendo esse apoio, esse amparo de realmente acreditar em mim mesmo, num potencial de realmente pensar em grandes sonhos, sonhar alto. E eu acho que vocês têm que realmente pensar nessa possibilidade de sonhar alto. Eu acho que não existe coisas impossíveis, né? Então, eu vejo que é uma coisa de tempo, é uma questão de paciência, insistência, perseverança, e não é só talento. Eu vejo que os grandes gênios, no caso da arte, vêm muito pelo trabalho e por um esforço enorme por trás, é uma paciência.
Então, com certeza, assim, foi um longo percurso, né? Porque depois que eu me formei no bacharel, depois eu consegui, no caso, uma bolsa de estudo pela FAPESP para desenvolver o meu mestrado na Unicamp, que foi sobre esse grupo, esse coletivo fundado pelo Godard no final dos anos 60, e inspirado por toda essa história, essa questão de coletivo, eu acabei criando, em paralelo, na cidade de Rio Claro, um coletivo que se chama Aqui no Olho, e que eu não sei se alguém de vocês já ouviu falar, mas que existe até os dias de hoje, que são meus alunos e participantes, veteranos, que agora tomam conta. E aí eu acabei criando esse coletivo, ensinando de forma gratuita, como um projeto mesmo social, levando para bairros diferentes e também e principalmente tendo uma base ali no Centro Cultural Roberto Palmari, ali no Lago Azul. E aí comecei a desenvolver vários trabalhos de oficinas até formar um grupo de pessoas que nunca tinham feito cinema antes e acabei produzindo vários filmes. No começo eu só tinha um celular na mão, fazia vários testes de celular e tal, e até chegar aí mais em 2015, né? Que foi quando eu realmente fiz aí um curta-metragem que se chama Command Action, que foi um curta-metragem da qual tinha uma história mesmo, e foi uma produção que a gente gravou em 3 dias, e esse filme eu acabei mandando para o maior festival do mundo, que aí que é uma questão muito importante, os festivais são a vitrine, são, digamos, são os lugares onde os talentos são descobertos, para os grandes produtores. Então, aí é o grande festival, que é o festival na França, o Festival de Cannes, e acabou selecionando meu primeiro curta-metragem em 2015, e aí eu vi quanto que isso começou a mudar na minha história, na minha carreira. E aí, no mesmo ano, eu fiz um segundo curta-metragem, que foi A Moça que Dançou com o Diabo, que também acabou no ano seguinte, em 2016, entrando para a competição oficial do Festival de Cannes, do qual ganhei o prêmio especial do júri. E depois, aí em 2017, eu acabei também fazendo um terceiro curta-metragem, e dessa vez, nesse terceiro curta-metragem, eu acabei tendo um apoio internacional, um apoio da televisão francesa Arte, e também do governo daqui da França, para fazer esse curta-metragem na cidade de Rio Claro. Então foi assim a primeira vez que eu consegui de fato um apoio mesmo, porque antes, né, eu já havia tentado pelo Brasil, mas tive essa dificuldade. Eu acho que isso também se deve muito pelo caminho da minha escolha, porque eu escolhi um caminho de um cinema mais autoral, artístico, né, e não às vezes tão comercial. Foi uma escolha minha, né, e acabei também de alguma maneira tendo um certo sucesso, tendo um retorno. E aí, então, em 2017, fiz esse meu terceiro curta, que se chama Meninas Formicida, e que, no caso, acabou entrando na competição de um outro festival muito importante, que é até o mais antigo do mundo, que é o Festival de Veneza. E foi nesse festival também que aí o filme ficou falado e conheci mais pessoas. E também eu fiz parte, aí sim, fui selecionado para o que nós chamamos que é uma residência artística, né? Aqui na Europa, e é muito comum, e também em outros países está se tornando cada vez mais comum, esses apoios que a gente chama, que são apoios de residência artística, que são apoios editais onde um realizador, um roteirista consegue um apoio para estar escrevendo o projeto. Porque, como eu disse, escrever um roteiro leva anos, e que você tem que escrever um livro, e muitas vezes você não ganha um salário, um apoio, né, para fazer esse filme, para escrever esse roteiro. Então você precisa esperar até você conseguir um determinado apoio, um determinado edital, porque muitos produtores trabalham e conseguem captar os recursos no momento que você já tem um roteiro pronto. Só que para você entregar o roteiro pronto, você passa anos e muitos meses escrevendo aquilo, né? Então acontece que você é sim remunerado, mas muitas vezes você é remunerado depois. Por exemplo, meu primeiro longa-metragem que eu fiz, que eu vou falar um pouquinho mais aí, mas é um projeto que eu comecei a escrever desde 2015, final de 2015, e que aí só o ano passado que eu consegui o apoio para realmente filmar e também para receber, tanto como diretor, como também roteirista. Então, às vezes, você tem um momento que você consegue um grande apoio, você recebe o que você merece pelo todo o trabalho, porém, às vezes, tem esse hiato, esse tempo. Então, é uma coisa que o artista, não apenas no cinema, mas eu vejo que em outras áreas tem essa questão, que não é um salário fixo, não é um trabalho que como você bate um cartão, né, em uma empresa. Você, na verdade, trabalha por projeto, por demanda. Então, você pode ganhar muito, de repente, no mês, e você pode ter meses que você não ganha porque você está esperando um próximo projeto. E tanto que aí então eu fiz esse meu primeiro longa-metragem, eu participei de uma residência artística na França, fiquei 6 meses em 2017 na França, aqui, né, em Paris, escrevendo esse meu roteiro, e depois aí, em 2019, foi quando a gente conseguiu completar todos os recursos, envolvendo vários países, porque isso
E um outro detalhe que é muito interessante na minha área é que você faz parcerias internacionais. Mesmo que um projeto seja em português, seja filmado no Brasil, você tem a possibilidade de fazer coproduções internacionais, onde você envolve tanto recursos, parceiros, e cada país entra com uma porcentagem e se torna dono, proprietário dos direitos autorais daquela obra. Então, foi o que aconteceu, foi uma coprodução entre Brasil e França, esse longa-metragem, e aonde as filmagens ocorreram no Brasil, eu filmei no interior de Santa Catarina, e toda a parte da pós-produção, que é a edição e tal, correção de cor, mixagem e tal, deveria e foi feita aqui na França. Então, aí eu vim para a França justamente para finalizar esse filme, né? E aí, ao momento de eu vir para cá, vim com a família e tal, e acabei também recebendo convite para desenvolver novos projetos. Então, hoje, depois de ter terminado o primeiro longa-metragem, eu já tenho aí pagamentos e apoios para escrever o próximo roteiro, os próximos filmes. Né? Como eu falei, então, e quem sabe daqui 1 ou 2 anos eu esteja filmando o meu próximo longa. Então, é uma coisa que né, para quem escuta, mas daqui 1, 2 anos, é assim mesmo, você tem um tempo, né, e vai demorando. E isso não é porque eu sou brasileiro, isso acontece com todos os cineastas no mundo todo. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas dificilmente você vai ter um cineasta que faz mais do que um filme a cada 2 anos. Então, isso acaba sendo normal. E aí esse longa-metragem que eu fiz, né, o filme foi selecionado também pelo Festival de Cannes e estaria na competição esse ano, de 2020, mas infelizmente, né, devido a toda essa crise sanitária, o festival não ocorreu e apenas anunciou essa lista dos filmes que iriam para a competição. E apenas isso, né, de estar nessa lista seleta, isso já ajuda muito, tanto que é isso que me ajudou e que me empurra a justamente desenvolver os próximos projetos. E aqui na França acaba sendo um lugar muito especial porque eles têm um valor enorme para a cultura, para a arte. E então foi algo que me chamou muita atenção e por enquanto eu estou aqui junto com a minha família, tenho 2 filhos pequenos e aqui está sendo muito interessante, né, profissionalmente o valor. E, então as leis daqui também são leis que realmente valorizam muito essa arte, a área cultural. Então, basicamente é isso a minha história. É claro que aqui, para completar, aqui na França também ainda pretendo, além dessa parte prática como cineasta, também estou prestes a também desenvolver um projeto de doutorado, que eu também pretendo aí nos próximos anos estar fazendo, e aqui na França. Então, também é uma outra coisa, né, possível pelo cinema. Então, né, essa parte de lecionar também é uma coisa que me fascina muito, de poder compartilhar e discutir sobre cinema. Então, basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado algum de vocês. E uma coisa que eu queria muito falar é que uma coisa que meu pai falava, e que já é falecido, mas ele sempre me disse que eu deveria ir atrás da minha paixão e não ir atrás de dinheiro ou do que está na moda ou do que as pessoas vão dizer que é bem ou bem sucedido. Eu vejo que quando a gente é jovem, às vezes a gente acaba sendo influenciado, a gente pensa, fica receoso, é um momento de várias dúvidas, mas uma coisa que eu gostaria, né, de fato desejar para cada um de vocês é que realmente vão atrás dos seus sonhos, das suas paixões, independente de valor de salário, porque como meu pai já falava, que se você é bom naquilo, se você tem uma paixão, é realmente o que você quer, uma hora ou outra você vai ser recompensado e você vai viver bem, você vai ganhar, né? Então, para mim, sempre foi esse o meu objetivo até na vida, assim. Então, para mim é uma grande realização fazer cinema, para mim é minha paixão, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então é isso, estou vivendo, estou, né, aqui agora morando aqui na França, em Paris, e está sendo muito incrível todo esse momento para mim. Eu vou também, só para finalizar, eu vou compartilhar com vocês, agora depois dessa fala, mais por curiosidade, se vocês quiserem, assistir aí o trailer, né, do meu primeiro longa-metragem, que se chama Casa de Antiguidades, e que em breve, quem sabe, né, após essa crise toda, o filme vai estar estreando em salas de cinema pelo Brasil todo, né, estamos fechando já contratos com vários países, então o filme em breve vai estar aí à disposição aí de vocês. Muito obrigado de novo, né, agradeço a toda a equipe do Colégio Keire. Um grande abraço a vocês todos, né? E saudades também. Espero em breve poder estar visitando aí o colégio. Até mais. Bom, acho que agora a gente vai ver o trailer, é isso? Christophe,
Cristóvão, você já está há bastante tempo trabalhando com a gente. Você já conhece bem a empresa. Es ist gut zu wissen, dass Sie Teil der Familie Keitz sind. Eu não entendo o que ele diz. Guten Abend, Sie, ehrliche Arbeiter, die dieses Land auf Ihren Schultern tragen. Wir können nicht weiter diejenigen sein, die die Leute aus dem Norden mit versorgen. Schluss mit diesen taugenichtsen Unkorrupten. Hier gibt es sowas nicht. Wir sind die treibende Kraft dieses Landes. Você não é daqui não, né? Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí da palestra e do trailer do João Paulo, né? Eu, particularmente, fiquei aqui absolutamente maravilhado com o trailer que ele compartilhou com a gente aqui, né? Achei muito uma coisa, assim, artisticamente maravilhosa, espero que vocês tenham curtido também, né? E eu, particularmente, gostei bastante. Bom, já que infelizmente a gente não tem a presença para fazer as perguntas, né? Mas, né, eu aqui mesmo ele não estando aqui, agradeço muito o João Paulo por ter compartilhado com a gente mesmo, né? Sabendo que a agenda dele muito provavelmente está bem cheia, bem ocupada. Mas enfim, vamos lá. Bom, dando sequência aqui agora, a gente vai para a nossa palestra então de imagem e som. Vou convidar o Diego aí, né? A conversar um pouco com vocês, trocar essa ideia. E é isso, Diego. Perguntas, se quiserem mandar, podem mandar para mim, podem mandar para a Gemima, fiquem à vontade, tá? Diego, então, fique à vontade. Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Bom, eu acho que essa palestra do João Paulo Miranda mostra muito do que é o mundo do cinema, o mundo do audiovisual, e algumas coisas que ele falou eu iria falar também, mas eu vou pontuar só agora para que fique mais fácil da gente entender os dois lados entre o cinema, que é a arte que o João Paulo Miranda faz, que envolve um roteiro, às vezes muito mais longo, um trabalho muito maior com essa parte de pré-produção, do que o lado que o audiovisual, no sentido que eu faço hoje, aborda na parte de produção para conteúdo de propaganda, marketing e coisas desse tipo. Bom, eu iniciei a minha formação em produção fonográfica, que ela é um pouco mais voltada para a parte de produção musical, para a parte de você lidar com banda, gravação direta, até a parte que o João Paulo falou, que é a captação do som direto de uma cena, de um filme, enfim. E também a parte de mixagem e masterização desse áudio, que é a parte que vocês escutam quando a gente está assistindo uma série, quando a gente está assistindo um filme, que é a parte final, que é a parte que a gente coloca para o público ouvir. Então, sou formado nessa área, muito mais voltado para a parte de música, de produção audiovisual voltada para o cenário de música. E desde a minha formação, eu comecei a completar o meu conhecimento com outros aspectos da produção audiovisual que envolvem fotografia, que envolvem filmagem, a captação de imagens aéreas com drones, com recursos desse tipo.
a parte de transmissão ao vivo, que hoje está muito em alta, tanto que a gente está fazendo uma webinar aqui remota, né? Então, a partir de tudo isso daí, a gente vai moldando os caminhos que a gente pode seguir dentro do audiovisual, que é gigantesco. Então, como que é o curso dessa parte audiovisual? Deixa eu ver aqui como que eu ponho no slide. Aí, foi. Então, o curso da produção fonográfica em si, ele aborda muito mais a parte de produção musical, de música, composição, história da música, você entender os aspectos sonoros e os aspectos que todo o material audiovisual tem na parte de trilha sonora. Então, a vivência do estúdio, de você captar, de usar um microfone específico para uma coisa ou um microfone específico para outra coisa, de você somar tudo que você captou em uma coisa chamada mixagem, que é você equilibrar os volumes. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o maestro faz o sinal para os músicos abaixarem os volumes, é basicamente isso que um produtor, quando está fazendo uma mixagem, faz numa ilha de mixagem. Então, além desses aspectos, é entender a música como uma arte e como uma profissão e direcionar esses caminhos para essa profissão e entender também a formação do relacionamento profissional, conhecer pessoas, estar antenado nas tecnologias, estar antenado em novas ferramentas, em aplicações, e tudo isso que qualquer curso, obviamente, vai fornecer na sua especialidade. Então, eu iniciei a minha jornada como produtor audiovisual dentro de um mundo muito mais na música do que hoje em dia do que eu trabalho, que é na produção de conteúdo para propaganda, para marketing, para empresas, para festas, para produção de evento, que também, voltando, é um paralelo diferente do que o João Paulo Miranda faz, que é muito mais voltado à arte, ao cinema, à parte de criação de um longa-metragem, de um curta-metragem, que daí envolve outro aspecto de produção audiovisual. Então, como que é a profissão de imagem e som hoje? Hoje, um profissional de imagem e som, ele atua em muitos cenários possíveis. Aí vai depender da pessoa aonde que ela quer se encaixar. A parte de produção musical, você pode gravar uma banda, você pode produzir um show, você pode fazer inúmeras coisas relacionadas à música. Se escrever um edital para fazer uma trilha sonora de um teatro, por exemplo. Enfim. Você também atua também com a gravação de áudio. Você pode ter um estúdio de áudio, pode trabalhar com música eletrônica, pode trabalhar com mixagem, masterização, que é essa parte de você equilibrar um som dentro de um vídeo. Você pode fazer eventos, festas, teatros, palestras. Eu conheço produtores que fazem palestras tipo TEDx e esse tipo de coisa. Você pode trabalhar com propaganda e publicidade. Obviamente que daí você recebe roteiros e direcionamento de uma agência de publicidade ou de uma pessoa que lida com publicidade, e você vai executar esse roteiro e fazer essa produção de vídeo e essa produção de filme. Você pode trabalhar numa TV aberta, uma TV fechada como produtor, ou até como, por exemplo, o João Paulo, que trabalhou na Globo. E você também pode operar equipamentos, se especializar na operação de equipamentos que tecnicamente são bem complicados. Por exemplo, Steadicam, que é uma técnica de imagem estabilizada, que está rolando muito hoje em dia. Você pode se especializar em filmagem aérea, mesmo sendo um produtor audiovisual. Você pode se especializar em vários aspectos técnicos que são contratados em grandes produções. Aí voltando um pouco do que eu ia falar e complementando o que o João Paulo falou, quando você vê os créditos de um filme, tem inúmeros nomes, e cada nome representa uma função dentro de um filme. Se, por exemplo, o filme teve uma imagem aérea, um produtor audiovisual fez um curso para pilotar um drone e para fazer uma imagem aérea, e, consequentemente, ele pôde participar de um filme de longa-metragem, fazendo, às vezes, só um take de uma imagem aérea que precisava no filme, e só. Ele foi para fazer aquele take que o diretor precisou, com o direcionamento da direção
do diretor e só isso. Então, é muito interessante essa parte de se especializar em alguma técnica ou equipamento ou alguma coisa desse tipo, porque você consegue se inserir em diversas produções ao mesmo tempo. O que faz um bom profissional nessa área? Comunicação é algo que é muito importante, porque a gente lida com equipes, às vezes equipes enormes, ou também às vezes equipes pequenas, mas que você precisa estar em boa comunicação e ter um bom relacionamento, porque muitos problemas técnicos podem acontecer em uma produção. Então, se você não tiver uma boa comunicação, isso pode ser um pouco difícil quando você está num cenário de um evento ou de alguma coisa que é muito ágil, que você tem que resolver alguma coisa muito rápido. Outra coisa que é importante, não, assim, na minha visão, não é só importante nessa profissão, mas em qualquer uma. Organização, pontualidade e responsabilidade. Quando eu fiz o curso de imagens aéreas, uma frase me deixou muito impactado, que é assim: você vai voar em algum momento acima de cabeças de pessoas. E o drone é um equipamento relativamente pesado, que roda 4 ou mais hélices muito rápido, e você tem que ter a responsabilidade de não errar e de fazer aquilo com muita calma e muita sabedoria, entender a posição do vento, o limite do equipamento, porque senão você pode machucar alguém. Então, nesse nível de responsabilidade, eu coloco também o nível técnico. Entender os equipamentos. Quanto mais coisas vocês conhecerem, quanto mais pesquisa vocês fizerem na internet, no YouTube, estudar livro, fazer cursos extras, a faculdade que vocês forem escolher, procurar as extensões que a faculdade faz, se engajar nos estúdios da faculdade, nos projetos de cinema, enfim, tudo que você puder conhecer dentro desse cenário, desse mercado de trabalho, vai te ajudar muito no futuro. É importante esse conhecimento de várias coisas para você ser um profissional de multitarefas, porque às vezes você quer fazer um projeto que não tem muita verba. Então você vai ter que captar, editar, finalizar o filme e entregar e atender o cliente. Então você tem, às vezes, mais do que 5 itens que você vai ter que fazer sozinho. Então é importante, nesse caso, você ter uma posição de ser uma pessoa multitarefas também. Isso daí é um comparativo com o que o João falou, que ele se especializou em roteiro e em direção. Ele é especialista nisso. Eu estou falando que no outro lado da produção audiovisual, você pode ser uma pessoa que faz tudo bem, mas que você vai se direcionando ao longo do tempo, quando você vai crescendo e vai tendo equipe, aí você pode escolher o melhor no caminho. Mas é importante no início ser multitarefas, entender tudo um pouco. E estar atento às novidades culturais, às tecnologias, às tendências de design, de cinema, de série, e tudo isso que a gente vê hoje na internet é muito importante, porque a gente está falando de audiovisual. Tudo hoje é audiovisual. Você para no semáforo, você pega o celular. Você está andando na rua, você pega o celular. E ali tem conteúdo audiovisual. Tudo que a gente vê em rede social, na TV, em qualquer tela, é audiovisual. Então, esses conteúdos, eles têm um direcionamento, uma tendência, conforme o mercado vai se posicionando. Então, é importante estar atento a essas tendências. Como que é a carreira, né? Como que é trabalhar nesse cenário? Eu vou dar o exemplo do que eu faço hoje. Eu sou proprietário da Diapason, que é uma produtora audiovisual de Rio Claro. A gente começou bem pequenininho, eu comecei quando eu tinha os meus 17 anos a gravar bandas em casa mesmo, então chamava os músicos amigos, ia aprendendo, comprava um equipamento aqui, ia gravando bem de forma caseira. E ao longo desse percurso, dessa experiência, eu fui tendo um pouco mais de noção do que eu estava fazendo. E aí eu falei assim, bom, agora eu preciso fazer uma faculdade, me especializar no assunto, que é o que eu quero seguir na minha vida.
quando eu comecei na parte de música, eu logo terminando a faculdade, né, nessa parte só que era de música, eu senti necessidade de me aprimorar na parte de imagem, na parte de fotografia, na parte de filmes, porque naquela época, em 2012, 2011, as bandas estavam procurando para fazer clipe, para fazer conteúdo para o YouTube. O YouTube estava iniciando a jornada dele de conteúdo mais amador, mais bandas do interior, coisas desse tipo. Os primeiros vlogs, as coisas que estavam acontecendo naquela época estavam chamando e proporcionando esse crescimento na parte de vlog, de imagem, de coisas que são não só música, mas o audiovisual como uma forma completa. E também simplificada, porque as plataformas de streaming, elas proporcionam isso. Levar o conteúdo para as pessoas sem necessariamente elas terem que ir num cinema, por exemplo. Bom, então nesse mercado eu comecei a montar uma produtora, juntamente com o Danilo, que é meu sócio hoje, e a gente direcionou inicialmente o nosso conteúdo para a banda. E depois, como a gente foi crescendo nessa parte de imagem e entendendo o mercado do audiovisual, a gente começou a vender filmes, tanto para bandas, e aí a gente abriu para empresas, para casamento, para eventos universitários, e aí foi. Nessa jornada de aprender a lidar com o audiovisual, a gente aprendeu transmissão ao vivo, a entender como que funciona o cinema, fazer vídeos para empresa, aftermovie de festa, fazer show, fazer vídeo para publicidade e propaganda, para produção de evento, e também a direção artística, que é às vezes pegar um artista, entender como que é o que ele precisa e aí impulsionar ele numa carreira artística. Então a gente criou uma produtora. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês entenderem a nossa estrutura, e aí eu vou explicar também um pouquinho essa questão de estrutura. Aqui a gente tem as 3 principais salas da produtora, para que vocês entendam a foto da... Deixa eu ver se eu consigo ligar o... Eu não sei onde liga aqui, mas a primeira foto aqui em cima, da esquerda, é uma sala de gravação. Uma sala de gravação, ela tem toda a parte acústica, então é uma sala isolada, tem toda a parte de microfones, cabeamentos enfim, ela é feita para gravar o conteúdo. Você usa ela para captar o que você precisa, tanto na parte de vídeo quanto na parte de música. Uma sala dessa, a gente pode fazer VT comercial, pode fazer produção de fundo infinito, chroma key, pode fazer gravação de banda, pode usar o próprio cenário da sala para fazer alguma produção que a gente queira, mas normalmente são produções menores, diferentes de um cinema, por exemplo, que são produções que têm recursos e orçamentos muito maiores. Então a gente usa o nosso espaço para produções que muitas vezes são menores do que uma de um longa-metragem ou de um curta-metragem. Ao lado direito dessa foto tem uma sala técnica, que é onde a gente edita as coisas. Então, a parte de edição de vídeo, a parte de edição de foto, a parte de coloração. Quando o vídeo chega, a gente tem que dar uma cor, que é basicamente quando a gente coloca um filtro no Instagram, por exemplo. Aquilo é quase que uma coloração. É óbvio que ali a gente não usa um conceito e não tem todo o estudo com o que você está fazendo, mas é uma coloração. E toda a parte de edição acontece nessa sala. E a última sala é um cinema, onde a gente confere todos esses materiais e é onde a gente pode fazer também uma mixagem em 5.1, que é o sistema de surround, que é o sistema de cinema, e pode também convidar algumas pessoas para ver o material final. Então, essa é a nossa estrutura hoje, e eu deixei ela aqui para exemplificar o lado da imagem e som, que é o lado de uma produtora audiovisual. Então, para quem quer fazer um curso de audiovisual, tem um leque gigantesco de aonde trabalhar ou como trabalhar. E aí vai depender do que a pessoa quer fazer, aonde ela quer se encaixar nesse mercado, e aí ela pode seguir um caminho mais de publicidade, mais de propaganda, um caminho um pouco mais voltado
para o marketing, ou para uma empresa, ou para uma festa, um evento, que são coisas mais rápidas, mais pontuais, ou para um caminho do cinema, da parte de roteiro, a parte mais lenta, que você tem todo um trabalho, uma equipe gigante, que vai elaborar um filme, que vai estrear esse filme num cartaz de cinema, que é um processo bem mais longo, mais demorado, mas que também é muito lindo, porque é uma arte, é uma coisa que é diferente da parte de produção de conteúdo para propaganda. Apesar de que a gente também tem a parte artística dentro da propaganda, dentro do meio de marketing, mas ele é um direcionamento diferente. Então, é basicamente isso. Eu justamente até tinha trocado uma ideia antes com o João Paulo, porque eu queria dar esse lado da produção audiovisual, que é um pouco diferente do cinema. Então é isso, gente. Eu acho que eu gostaria de abrir para perguntas, até deixei um tempinho maior aí, porque como o João Paulo explicou tudo muito bonito dessa parte das 5 características do cinema e também das 3 partes de pré-produção, produção e finalização, eu acho que abrir um pouco para perguntas pode ser legal e também conhecer um pouco vocês aí nessa parte do que vocês gostam do audiovisual, se é cinema, se vocês gostam de séries, se vocês gostam de assistir canais do YouTube, que também faz parte do audiovisual, se vocês gostam de ver conteúdos de Instagram, por exemplo, tem muitas páginas e etc. que são produtoras que fazem, e isso envolve toda a parte audiovisual, né? Então é isso, gostaria de deixar para perguntas, e deixei aqui o meu Instagram, e o Instagram da produtora, caso vocês queiram ver, tem vários vídeos lá, e o YouTube também. Então, é isso. Bom, Diego, muito obrigado aí, cara. Eu achei interessantíssima também a sua exposição. Foi muito massa, muito maneiro. Acredito que os meninos tenham gostado bastante também aí da noção que você deu aí, da construção em geral que você deu do que é o curso, o trabalho, enfim, né? Como é que funciona trabalhar com audiovisual, né? Enfim, eu achei muito maneiro. Parabéns aí. Apareceram algumas perguntas aqui já. A Luísa mandou diversas perguntas aqui. Eu vou lê-las por partes, que eu acho que é mais legal. Tipo, eu vou lendo e você responde, porque ela fez um monte de perguntas. Legal. Eu acho que é interessante. Aí eu faço, você responde, aí a gente vai fazendo nesse jogo aqui. Pessoal, beleza. Só lembrando, quem quiser mandar perguntas, pode mandar para mim, pode mandar no Perguntas ali, né, que é o host da nossa chamada aqui. Tá? Fiquem à vontade, mandar para quem vocês quiserem, beleza? Então, a primeira pergunta da Luísa foi aqui, ó. Precisa manjar de tecnologia antes de entrar no curso? Olha, é bom você pelo menos dar uma pesquisada e entender coisas bem simples, assim, tipo, por exemplo, o funcionamento de uma câmera, o funcionamento de uma gravação, coisas que não precisam ser... Você não precisa ser especialista em nada. Mas por que é legal você chegar já com uma bagagem, mesmo que mínima? Porque você vai ter um aproveitamento melhor das aulas técnicas, das aulas práticas. Você vai aproveitar mais a experiência dos professores. Eu digo isso porque quando eu comecei, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha gravado algumas bandas antes. E a vivência no estúdio da faculdade, que era um estúdio muito bem montado, proporcionou que eu conhecesse mais ali e entendesse melhor os funcionamentos das coisas, porque eu já tinha uma noção. Quando você entra num estúdio e ainda não sabe muito bem como funcionam as coisas, você fica num mundo que é muito diferente do que a gente está acostumado. Então, eu diria que sim, é legal você dar uma pesquisada antes. Eu posso até te indicar alguns livros ou até alguns vídeos de YouTube que são rápidos assim de assistir, que explicam essas coisas. Posso depois deixar com alguém aqui para mandar esses links para você. Beleza. Luísa, você fica à vontade aí, se você quiser fazer uma outra pergunta. Se quiser falar pelo microfone também e conversando, eu tô tranquilo, viu, gente? A gente pode conversar aqui sossegado. Perfeito. Fazer sua réplica aí, fica à vontade. Vamos lá.
Ela fez uma outra pergunta aqui, Diego. Ela disse assim, ó, no seu caso, que não é tão autônomo quanto o João Paulo, a renda é mais estável? Acho que isso é uma preocupação de várias pessoas quando estão nessa idade de vestibular e tal, né? Renda. E aí? Bom, eu sou proprietário, né? Eu sou empresário, além de ser produtor audiovisual, porque eu decidi correr o risco de ser empresário. Então, se você tem essa visão de empreender, de ter um negócio próprio, ou até de ter um trabalho como freela em outras produtoras, agências, etc., é sim possível ter um salário estável. A produtora hoje, eu tenho funcionários, a gente tem uma estrutura grande, então é uma empresa. E assim, diferente do cinema, como o João Paulo falou, que você contrata um monte de gente, faz o filme e acaba o contrato, a produtora não, a gente tem uma sequência de clientes, tem uma carteira de festas. Posso te dar um exemplo, a gente faz, por exemplo, Tusca, Interunesp, Interbatuque, Economíadas, são festas universitárias que acontecem todo ano, menos esse, porque, né? Então é isso, assim, dá para ter uma carreira com uma vida estável e, inclusive, a parte de propaganda e publicidade, se você for se especializar nisso, é um cenário muito promissor, porque roda muito dinheiro nesses cenários. Então, dá sim para ter uma vida estável e ter uma sequência financeira boa. Legal. Tem uma terceira pergunta ainda da Luísa aqui. Ela está perguntando por onde começar quando se formar no curso. Tá, é uma pergunta bem, assim, vai depender muito do que você conseguir de estágio, vai depender muito do que você se especializar dentro da faculdade. A imagem e som tem muitos leques dentro da faculdade. Você pode fazer só a parte de som, só a parte de imagem, só a parte de fotografia, só roteiro, ou tudo. E aí esse que é o grande equilíbrio da coisa. Eu conheço muitos produtores que são excelentes roteiristas, mas que são péssimos filmmakers. Eles não filmam bem. Ou eu conheço muitos filmmakers que são excelentes filmmakers, mas não manjam nada de roteiro. Então, o que eu indico é use a faculdade de imagem e som para fazer network, para conhecer pessoas que estão na área. Foi o que eu fiz quando eu entrei na faculdade. Foi o que eu fiz para conhecer pessoas, para ter oportunidade de ir em sessões de gravações importantes, para conhecer artistas que já são conhecidos no ramo, enfim. Eu acho que isso daí é uma questão de você ir se direcionando com o que você gosta ao longo da faculdade. Faz a faculdade com esse pensamento. Se você se limitar a só o que o professor te ensina na aula, e é só o que você aprende nos estudos, a experiência da faculdade, você vai sair com uma bagagem muito básica. Talvez, se você puder fazer cursos de extensão, participar, mesmo que gratuitamente, de produções audiovisuais de estúdios, enfim. O que eu digo assim, mete a cara, manda mensagem para um monte de gente do audiovisual e pede, posso participar dessa sessão de gravação? Posso participar desse filme? Eu ajudo, eu enrolo o cabo. Não tem problema. Porque daí você, com o contato dessas pessoas, você vai entendendo melhor o que você gosta de fazer. Isso foi a minha experiência, né? Eu fiz, no começo da faculdade, eu me enfiava nos estúdios lá, ajudava a galera, ia pegar café para o professor que ia para o estúdio na sequência, já ia junto, aprendia mais, e aí você vai entendendo o que você quer, né? Mas, sim, você precisa entender o que você quer para saber aonde você vai seguir nessa carreira. Até chegar num estágio, por exemplo, do João Paulo Miranda, que ele já sabe exatamente o que ele quer se especializar e ele já é conhecido nessa área. Então, aí sim é mais simples, né? Massa. E tem uma última dela que ainda a Luísa emendou várias perguntas interessantíssimas. Ela disse aqui, é possível atuar como atriz, ator em produções nas quais você desempenha outras funções? E por último, sobre o mercado de trabalho hoje em dia. Tá. Diego, só um aqui.
Você falou de uns links que você ia disponibilizar e tal para a Luísa. Se você quiser mandar para a Luísa Petrus, tá? Os Ah, links que eu ela mando. coloca. Eu vou separar aqui alguns conteúdos legais para vocês darem uma olhada. Maneira, aí ela coloca junto no YouTube quando ela for disponibilizar. Show, maravilha, gente. Fechou. Tá, vamos lá. Primeira pergunta, você pode repetir, por favor? Ah, de atriz, né? De atuar. É isso? Isso. Se dá para atuar como atriz ou ator, desempenhando outras funções de produção, enfim, né? Dos bastidores, imagino. Tá, são coisas um pouco diferentes, tá? A parte de atuação, a parte cênica, ela é um pouco diferente da produção. Então, assim, eu não sei exatamente o motivo da pergunta, não sei se você também tem intenção de fazer, por exemplo, artes cênicas ou alguma coisa do tipo, mas talvez, para você entender um pouco melhor esse aspecto de atuar e estar na produção, imagina o seguinte, imagina um teatro. A atuação, ela acontece no palco e a produção, ela acontece em volta, atrás da coxia e na área técnica. A área técnica é aquela cabininha que fica atrás do público. Então, quem está em volta da produção não é protagonista, mas está fazendo acontecer o protagonismo. Então, quem está no palco está protagonizando a peça, está fazendo a atuação da peça. E quem está na parte de produção está fazendo acontecer essa peça, tanto em iluminação, cenário, figurino, áudio, filmagem, transmissão ao vivo da peça, e aí por aí vai, né? Fotografia, filmagem. Então são duas coisas diferentes. Agora, nada impede de você ser uma excelente atriz e manjar também de produção, porque são duas coisas que estão próximas. Se você sair do palco e ir para a coxia, você está perto. Você pode atuar como produtora. E também pode atuar como artista de atuação, não tem problema. Legal. Aí temos uma pergunta aqui do Pedro. Tem uma do mercado, né? Isso, é verdade. Perdão, até eu esqueci da pergunta. Como que está o mercado atual? Olha, o início da... Vou falar o atual mesmo, assim, dentro do que a gente vende na produtora. A Diapason, ela tem um cenário de festas e eventos muito grande. A gente tinha 38 eventos no primeiro semestre. Infelizmente, com a pandemia, a gente deixou de ter os 38 eventos. Mas a gente continua tendo a parte de filmes para a empresa, de institucionais, de filmes técnicos, de transmissão ao vivo. Então, como o ambiente de trabalho do audiovisual é muito grande, se você tiver conhecimento, equipe, etc., para atuar em diversas frentes, você consegue equilibrar a sua balança de projetos. É óbvio que a gente tomou um susto na hora que aconteceu a pandemia e a gente viu que a nossa agenda de 38 eventos foi para zero, porque já estava escalada a equipe, já estava tudo preparado para acontecer isso. E aí você deixa de ter essa receita. Mas, assim, foi uma eventualidade também. Então, a gente imagina que nos próximos anos não vai acontecer isso, e também a gente nem espera e nem quer que aconteça. E aí sim a balança fica mais tranquila, fica mais equilibrada, você tem diversas formas de vender material audiovisual. Então, o mercado é bom, precisa entender a especialidade que você vai atuar, mas, de forma geral, vale muito a pena ser um produtor audiovisual, também pela arte, pela emoção de estar num evento. Às vezes você está, por exemplo, eu tenho uma memória muito, muito legal na minha cabeça, que é operando a grua no show do Planet Hemp no Tusca, se eu não me engano. Aquilo foi uma experiência muito massa, porque eu de criança sempre ouvia, e aí a hora que eu vi eu tava assim, operando uma grua no show dos caras, transmissão ao vivo, sabe? Então, são experiências que a gente tem com, às vezes, artistas grandes. A gente, pela produtora, fez transmissão da Anitta, da Glória Groove, Atitude 67, enfim, várias produções. A gente fez aí, em 2019, acho que 28 shows grandes. Então, tem coisas nessa parte que são experiências muito legais. É isso, eu estendi um pouco aí a pergunta, mas o mercado é muito bom, sim.
Imagina, acho que a resposta foi precisa. Vamos lá. O Pedro fez a pergunta aqui sobre animação. Ele disse assim: nessa área de produção entra a parte de animação em algum nível? Sim, sim, com certeza. Animação, eu vou estender um pouco para motion graphics, que são conteúdos que você põe na frente de uma imagem que você filmou, então uma imagem real, você põe um motion graphics. E animações que podem ser 2D e 3D. São conteúdos que hoje eles são muito utilizados em vídeos técnicos para empresas, na parte de curta-metragem, de cinema, tem muita animação sendo rodada agora, tem muita coisa para arquiteto que envolve animação, por exemplo, renderização de ambiente digital, isso daí também é uma parte de animação. Envolve sim o audiovisual e é muito promissora essa área. São poucos os profissionais no Brasil que são destaques, assim. A gente tem vários, mas é menor a quantidade do que de profissionais de câmera e etc, né? Cineastas. Mas a Maria Clara fez uma pergunta aqui também. Ela disse assim: para bastidores de televisão, imagem e som te traz muitos conhecimentos. Indicaria para quem quer ir para frente das câmeras? Então, acho que foi um pouco relacionado à pergunta da Luísa, se eu não me engano. Sim, é legal ter essa experiência, porque você entender como funciona a produção vai te dar uma noção melhor de como atuar, de como você se portar na frente da câmera, porque você vai saber como que funciona aquilo. Eu diria assim, se hoje eu fosse falar assim, olha, eu vou ser um ator e gostaria também de trabalhar com a parte de produção, eu faria as duas faculdades. Eu faria tanto a parte de artes cênicas, ou, enfim, algo relacionado a isso, e também a parte de produção, que pode ser um tecnólogo, às vezes, sabe? Complementar com uma especialização legal, complementar a faculdade de artes cênicas com uma outra faculdade, uma pós, sei lá. Ou inverter também. Fazer a produção audiovisual, se for o seu destaque maior, e tentar a área de artes cênicas como um segundo perfil de trabalho. Eu acho que ambos são muito legais, assim, a arte em si e a cultura que envolve filmes, séries e etc. está cada vez mais legal, porque a gente tem hoje câmeras que gravam em 8K. Temos TVs em casa que é isso, 4, agora lançou de 8K também. Temos todo mundo, assim, tem uma forma de você chegar com o material, todo mundo tem celular quase. Então você consegue expor o material audiovisual muito mais fácil. A área do audiovisual ela vai cada vez estar maior. Então, ter um vlog, ser blogueiro e saber lidar com o audiovisual é excelente. É excelente, porque você tem todo o aparato técnico que seria difícil por uma produtora que você pode fazer. Mas daí vai do que você quer. É isso que é o direcionamento que você vai se encaixando ao longo da sua carreira. Legal. O Pedro fez mais uma pergunta aqui. Ele perguntou: as produtoras audiovisuais são bem abertas para estágio no geral? Sim e não. Vou explicar o porquê. Sim, porque normalmente a gente é carente de auxílio, assim. Às vezes a gente precisa de uma pessoa que está querendo aprender, mas que ainda não dá para deixar, por exemplo, uma produção inteira sozinha. Isso estou falando do lado de produção de propaganda, marketing, o lado da produtora, né? O lado que eu expliquei para vocês. E não, porque às vezes a gente precisa ter tanta agilidade na coisa que não dá tempo de explicar e tal. É mais fácil arranjar estágio em lugares maiores, em produtoras maiores, agências, etc. Porque daí tem um corpo de funcionários maior e aí, consequentemente, você consegue ir se encaixando e aprendendo com eles. Na nossa produtora em Rio Claro, na Diapason, a gente já teve experiência com estágio, mas a gente tem bastante experiência com freelance, que é a pessoa que
se especializou em alguma coisa e a gente vai lá e contrata ela para um dia ou para um evento. E aí isso rola muito no audiovisual. O freela é algo que é muito comum, muito mais comum do que o próprio estágio. É óbvio que o estágio é essencial porque que vai ser necessário por conta da faculdade, mas não você vai conseguir isso em ambientes maiores. E temos uma última. O Pedro só fez um disclaimer aqui que a pergunta dele de animação era sobre motion graphics mesmo, né? Ele não era sobre a outra parte, era mais sobre motion graphics. Mas a Larissa fez uma pergunta aqui também. Ela disse assim: para quem se interessa em produção e composição musical, seria mais aconselhável cursar audiovisual ou música? Tá, são duas coisas que são bem diferentes, porque música é uma faculdade que aborda muito mais a parte de harmonia, composição, a parte de técnica de instrumentos, história da música, os conceitos musicais, espacialidade musical, maestria, enfim, tem muitos aspectos que a música é diferente da produção de imagem e som, ou até da produção fonográfica, que foi o que eu cursei. Se você quer um meio termo, eu talvez indique você fazer produção fonográfica. Fonograma é tudo que a gente ouve, é toda a parte que é de fonografia. Então, talvez, como você tem essa intenção de algo mais voltado para a música, dê uma pesquisada em produção fonográfica, produção musical, e ver se as matérias que tem no corpo da faculdade se te agradam também. Porque, assim, eu gostava muito de história da música, apesar de que eu não dei a devida atenção na época, assim, porque eu estava muito animado com produção em estúdio e etc. Então, acho que eu deveria ter dado mais atenção a isso. Hoje eu me arrependo um pouco de não ter prestado tanta atenção na parte de história da música, por exemplo. Porque a história como um todo, dentro desse aspecto do audiovisual, você consegue criar conceitos que vão fazer o caminho de cada filme que você vai fazer. Então, conhecer essas coisas é importante. Então é isso, acho que vale a pena você dar uma pesquisada em produção fonográfica, dar uma olhada nas matérias, põe no Excel essas matérias, pega as mesmas matérias que tem no Imagem e Som ou na Rádio e TV, põe lá no Excel, e música. Você vai ver que são bem diferentes. Algumas você consegue ter uma noção entre os cursos e outras não. Aí você acho que dá para você dosar o que você espera mais de uma faculdade. Beleza. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma pergunta, pessoal, que vocês gostariam de fazer para o Diego? Eu vou compartilhar minha tela rapidinho aqui. Foi o Pedro que falou do Motion Graphics. Isso, foi ele mesmo. Ó, o Pedro, esse tá compartilhado a minha tela aí? Tá sim, estamos vendo. Isso aqui que é Motion Graphics, não sei se dá para ver direitinho, mas é uma imagem real e em cima da imagem real a gente tem um conteúdo gráfico representado com tracking, né, que ele acompanha os movimentos e tal. Então, isso aí é o Motion Graphics. Tem outros exemplos de Motion Graphics, mas esse é um que eu gosto bastante, que foi uma produção nossa. E é isso. Caraca, depois eu mando os links também. Muito legal. Isso é um vídeo institucional de uma empresa. A gente faz umas coisas diferentes também. Uma empresa descolada. Uma empresa bem descolada. É isso aí, galera. Muito maneiro. Gente, legal. Valeu aí todo mundo pelas perguntas, pela participação. Diego, muito obrigado pela sua exposição. Cara, foi muito interessante, foi muito legal. Em nome do colégio aqui, gostaria de agradecer muito de você ter aberto um tempo aí na sua agenda, nos seus afazeres, para poder trocar essa ideia com a gente. Foi muito legal. Eu, particularmente, achei muito maneiro. Eu estava dizendo exatamente isso antes da gente começar, que o Melão, quando ele me escolheu para essa palestra aqui, ele escolheu muito bem. Eu fiquei super interessado assim que eu vi, né? Então, para mim mesmo foi muito divertido e acredito que para o pessoal também, até porque as dúvidas que surgiram, acho que muitas delas já foram, né,
esclarecidas já foram mais cedo aí. Mas é isso. Então, muito obrigado, Diego. Você quer falar? Obrigado a vocês. A última colocação, eu até juntando com o do João Paulo, assim, se vocês gostam disso, se vocês têm isso como sonho, não desistam, porque vale a pena, assim, é um mercado que, quando você pega a dinâmica dele, quando você entende como funciona, tem potencial de ganhar dinheiro, tem potencial de ter uma carreira legal, dinâmica, feliz, com eventos diferentes e trabalhar com pessoas, com arte, isso é muito bonito. E quanto mais pessoas interessadas nisso, maior o nosso engajamento do país, do Brasil, com a cultura, com a arte, que a nossa, inclusive, é muito linda, é muito rica. Então, assistam as produções brasileiras, deem valor para os artistas brasileiros, escutem os artistas novos. Tem uma galera vindo aí com músicas incríveis, com qualidade sonora, qualidade musical, composição, letra, todo o arranjo do CD, do álbum, incrível. Depois, assim, se alguém tiver interesse nisso, posso deixar meu contato aí, pode me mandar mensagem. Eu escuto música o tempo inteiro, eu faço várias resenhas de álbuns que eu gosto e todos são brasileiros. Tem algumas playlists no Spotify aí, eu posso compartilhar com vocês, a gente criar uma discussão em cima disso também, além da parte audiovisual. Então é isso, não desistam dessa carreira, os que estão interessados, e é isso aí. Muito obrigado pela escuta aí de todos na minha palestra. Desculpem aí qualquer coisa que eu tenha falado que possa ter incomodado, mas é isso. Muito obrigado, pessoal. É isso, gente. Então, obrigado, boa noite aí, Diego, boa noite a todo mundo. Gemima, Luísa, muito obrigado aí também. Tamo junto, até mais. Valeu!